A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. O devocional de hoje é em 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim: Conjuro-te, que ordena, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Insista em tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Está falando, olha, exorte, convença, ensine e anime. Ensine e anime, em tempo e fora de tempo, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Chegará o tempo em que não gostarão de ouvir a sã doutrina, não ouvirão, não darão ouvidos, mas amontoarão, trarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, com aqueles que falam aquilo que agrada, que vai fazer com que eles permaneçam aonde eles gostam de estar. Não é o verdadeiro evangelho. São falsos doutores, são fábulas, são falsos mestres, são doutrinas que não são a doutrina do Senhor Jesus, são doutrinas de demônios. E essas doutrinas vai fazer com que eles permaneçam onde eles estão e não levarão a vida eterna. Versículo 4 diz assim: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tá falando, tu ser sóbrio, não importa, sofre as aflições, porque sim, teremos aflições como ministramos o Evangelho de Cristo. Eu tô aqui na minha casa, gravando um vídeo, aqui, e existe perseguição, e a perseguição, eu tenho certeza, não vem do homem, a perseguição vem do inimigo. Ele quer nos afligir, ele quer nos derrubar, porque o inimigo sabe que quando uma pessoa é levantada para ministrar a palavra da verdade, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, não existem outros evangelhos, mas o evangelho de Cristo. Quando é levantada uma pessoa para anunciar esse evangelho, o inferno ele é saqueado, porque as almas, elas já estão lá. Teoricamente, como eu vou explicar, desde a fundação do mundo, tudo já foi feito, tudo aconteceu, porque Deus ele é atemporal. Nós estamos vivendo na linha do tempo, mas Deus não existe esse tempo, já tudo foi realizado, tudo foi consumado. E desde o início, os nomes daqueles que permaneceram em Deus já está no livro da vida. Só que o inimigo tenta de todas as forças fazer com que essas pessoas, elas não se acheguem ao Pai Celestial. Nós estamos vivendo na linha do tempo e o inimigo quer impedir que a mensagem seja anunciada, que essas pessoas possam se voltar para Deus, serem perdoadas por Deus. O julgamento para o inimigo, para os anjos caídos já foi feito, ele já está condenado e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. O lago de fogo não foi feito, a palavra de Deus diz, o lago de fogo não foi feito para o homem. Acho que é em Mateus 25. Deixa eu abrir aqui para ver. Mateus 25, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o lago de fogo, foi preparado
para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o homem, mas todo aquele que não crer na mensagem de Cristo, que Cristo veio para nos salvar, será lançado também no lago de fogo. Porque o que nos salva, teoricamente, todos nós, desde a queda de Adão, estaríamos no lago de fogo. A nossa, não foi feito para nós, foi para a condenação do diabo e dos seus anjos. Não foi feito para nós, mas por causa da queda, da desobediência lá atrás, por causa dessa desobediência e porque, como herança, temos o conhecimento do bem e do mal, nascemos já no pecado, porque já temos esse conhecimento do bem e do mal. Então, sim, o lago de fogo seria também para nós, não porque Deus planejou assim, mas porque seria assim. Porque Deus não quer que nós sejamos condenados. Tanto Ele não quer que lá no Gênesis já Ele falava do filho do homem que pisaria a serpente. No Gênesis, quando Ele estava falando com Adão e Eva, chamando a atenção deles, expulsando eles do Éden, falando as consequências do pecado, que haveria ali a partir daquele momento a morte. Ele também fala sobre a redenção, sobre a mensagem de salvação, que o Filho do Homem pisaria a serpente. No Éden, pela primeira vez, foi anunciada a mensagem de Cristo Jesus. Ele veio para nos salvar. Todo aquele que nele crê não será condenado. O Filho, porque Deus, João 3,16, porque Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna lá, porque o Senhor não queria, o Pai Celestial não queria que nós fôssemos condenados pela obediência de um homem, um justo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele salvaria aqueles que creem na mensagem de Cristo Jesus, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sim, existem falsas doutrinas, existem falsos mestres, existem coisas que querem nos afastar, mensagens que querem nos afastar da verdadeira mensagem, a mensagem de salvação. E, no fim dos tempos, cada vez mais, as pessoas vão, por causa dos prazeres da carne, querer acreditar nessas fábulas, em vez de acreditar na verdadeira mensagem. Que nós possamos meditar na palavra de Deus e o que ela diz, para a gente não ser enganado com essas falsas doutrinas. Eu vou voltar para Timóteo, deixa eu voltar aqui para Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 6 agora. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Aqui Paulo diz, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Ele já estava entendendo que ele morreria. Eu creio que o Espírito Santo já estava ministrando no coração dele que ele morreria, que ele seria sacrificado por anunciar a mensagem de Deus. Assim como outras vezes o Espírito Santo ministrou que ele iria para um lugar para ser preso. Ele falou, olha, eu vou te mandar lá para Jerusalém, mas você vai ser preso, né? Você vai anunciar minha mensagem, você vai ser preso. E ele ficou preso por muitos anos. Paulo viveu a vida dele preso, viveu a vida dele sofrendo perseguições. Ele quase morreu sendo espancado por uma multidão, mas o Senhor, o Espírito de Deus, o tirou do meio do povo. O Senhor nos guarda. Sim, nós temos perseguições, mas o Senhor nos livra de todas elas. É o Senhor que nos guarda. E quando chegar o momento, aqui Paulo entendeu que chegou o momento que ele seria sacrificado e o Espírito Santo já estava conduzindo no coração dele que era chegada a hora. Mas ele sabia o que esperava por ele. Vamos ver o que esperava por ele? Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira dele que foi determinada por Deus. E ele guardou a fé. O mais importante é guardarmos a nossa fé.
até o fim. A fé em Cristo Jesus, a fé na salvação dada por meio dele. Versículo 8: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui ele fala: olha, estou aguardando a coroa da justiça, estou guardando a coroa da justiça, já está me aguardando. Eu sei, eu vou morrer, mas eu terei uma recompensa. Eu morrerei aqui na carne, mas eu terei vida com ele. A gente não quer, assim, eu acho que ninguém quer morrer, a gente quer, né, viver, a gente quer anunciar a mensagem, mas é chegado, infelizmente, é chegada a hora, né, de todos nós. Vai ser chegada a hora. Para alguns não, para alguns Jesus vai voltar e as pessoas ainda estarão vivas. Mas para aqueles que morreram, o Senhor ressuscitará e terão, aqueles que morreram em Cristo Jesus terão recompensa, receberão uma coroa de justiça, alguns receberão galardão pelas suas obras. Nós devemos aguardar isso, nós devemos viver a nossa vida aqui na terra, o melhor que vivemos, não o melhor que vivemos para aproveitar esse mundo, mas o melhor para amontoar tesouros nos céus, para fazer a vontade de Deus, aquilo que agrada ao Pai. E a coroa, ele sabia que ele teria recompensa nos altos céus. Ele sabia que o que esperava ele não era morte, não era condenação, mas era vida eterna, ao lado do Pai, ao lado de Cristo Jesus, ao lado de Deus. E ele conhecia o amor de Deus. Aqueles que estão com Deus conhecem o amor que Deus tem. E ele estava esperando, guardando a fé dele e esperando essa recompensa em Cristo Jesus.